primeiro dia de trabalho dura quase sempre apenas 8 horas. Mas para algumas pessoas isso pode significar uma eternidade. Não é para menos. O novo funcionário tem a dura missão de se adaptar aos processos da empresa, conhecer os novos colegas de trabalho e ainda assimilar informações sobre o cargo. Mas algumas empresas apostam em um treinamento especial para permitir uma maior integração e facilitar a estreia no novo emprego. Começar em um novo emprego muitas vezes é sinônimo de ansiedade. Um ambiente diferente, com pessoas desconhecidas, diante de desafios inovadores. Foi assim com Cristina, gerente jurídica desta multinacional há um mês. Mas ela foi recepcionada de uma maneira que a surpreendeu. A partir do momento que eu recebi a proposta e aceitei a proposta de trabalho, eu já recebi um e-mail falando, olha, tá tudo confirmado e tal, você começa tal dia, e aí me dando instruções assim, que parece bobo, mas que faz toda a diferença, do tipo, você não tem o crachá de estacionamento? Estacione em tal andar na vaga tal, passe e converse com fulano de tal, você vai passar tanto tempo em integração, vamos te explicar isso, aquilo outro. Aqui o programa de integração para os novos funcionários começa antes mesmo deles ingressarem na empresa. Em casa, o recém-contratado recebe uma carta do presidente. A diretora de RH explica que o grande desafio é fazer com que, em uma empresa que atua em 36 países, o funcionário que está começando se sinta especial. The supervisor also plays a large role in making sure the employee has a great first day, taking them to lunch, showing them around their work group, introducing them, and really providing that personal connection. Já no primeiro dia de trabalho, as boas-vindas na mesa. E o kit de boas-vindas não acaba por aí. Por um dia inteiro, o novo funcionário faz um passeio pela empresa para saber como ela funciona, quem são os novos colegas de trabalho, e ele é acompanhado por um líder, um outro funcionário que é treinado exatamente para essa função. Se ainda assim houver dúvidas, tem o My Learning. Pela internet, a qualquer hora do dia, dá para estudar mais sobre a empresa. Our employees really like being treated as an individual. We have over 50,000 employees in our company, and we need to make each one of them feel like they are special and an individual. And with this personalized attention, we've been getting very good feedback on how this program helps people feel more like that special one instead of one in 50,000. Funcionou com Cristina, que resolveu passar adiante a boa acolhida que teve nesta multinacional. Eu me sinto meio que na obrigação de fazer isso também, porque como eu fui recebida de uma forma tão bacana, eu quero fazer isso pelas outras pessoas que estão chegando também. E para falar sobre como se dar bem em uma nova empresa desde o primeiro dia de trabalho, a gente recebe a vice-presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Abimurad. Boa noite. Tudo bom, Bem-vinda à Conta Corrente, Maíra. Bom, vamos falar dos primeiros dias na nova empresa, porque nem sempre a primeira impressão é a que fica, mas é uma primeira impressão que persiste. Então é importante começar com o pé direito. Quais são os principais erros que o novo funcionário comete ao entrar numa empresa? Acho que o principal erro é o que a gente chama de chegar chegando, né? Aquele que chega já querendo mudar tudo, mostrar serviço demais, em excesso. Mostrar serviço demais, mostrar que ele é o cara, que ele sabe tudo, que a empresa que ele veio, ele, enfim, aprendeu tudo sobre aquele mercado. Então, acho que é um momento de muito mais observação do que de ação, né? E acho que observação é a palavra-chave desse momento. Pois é, como dosar exatamente isso com a vontade de mostrar proatividade, de mostrar interesse, né? Como identificar o balanço ideal? Então, é muito interessante usar essa proatividade, essa vontade de mostrar serviço, como se diz por aí, com foco no aprendizado. Então, assim, qual que é a melhor coisa que ele pode fazer nesses primeiros momentos aí no ambiente de trabalho? Mostrar que ele está disposto a aprender, ao invés de falar muito, fazer mais perguntas, né? Então, está disposto a observar e entender como aquela cultura funciona. Então, direcionar essa proatividade muito mais para entender e compreender aquela empresa do que para sair dizendo tudo que ele faz muito bem, o quanto ele é ótimo. Logo no começo, o funcionário chegou, fez uma atrapalhada, um erro. Tenta resolver sozinho antes de contar ou é melhor já avisar o tutor, o chefe, a respeito dessa falha? Então, se ele está no primeiro dia ou nos primeiros dias da empresa, a chance dele saber o jeito de resolver problemas daquela empresa é muitíssimo pequena. Então, a minha recomendação é que ele conte a verdade, explique o que aconteceu e
busque a solução com quem está lá há mais tempo e sabe como resolver. Para saber como lidar com os colegas, que tipo de formalidade deve ser usada naquele ambiente, que tipo de roupa usar, ele tem que procurar a cultura da empresa, o código de conduta. Como identificar isso? Tem muita coisa que está escrita, né, nos manuais das empresas. E quando elas não estão, ou porque a empresa não tem manuais, ou porque essas coisas não estão escritas, vale a boa e velha observação. Então, provavelmente, ele foi lá fazer uma entrevista, nem que seja a entrevista final para poder ser contratado. Ali já é um ótimo momento para começar a observar. Então, a integração, ela começa antes. Como que as pessoas se vestem? Como é que elas se tratam? Elas são mais formais? Mais informais? O que não dá é, num ambiente super formal, ele chegar e aí, cara, né? Ou o contrário, num ambiente muito informal, dizer, bom dia, senhor, como vai? Porque o grande objetivo do primeiro momento, como é chamado nas empresas de integração, é que ele faça parte, né? E para fazer parte, você tem que agir ali, se comportar como a maioria das pessoas. Observação, bom senso e replicar o comportamento e a vestimenta, a tratativa que ele vê naquele ambiente. Basicamente é isso. Exatamente.